Olá, me chamo Thiago Moreno, sou professor de Física e hoje estudaremos o assunto dinâmica e movimento. Então, o nosso objetivo hoje é poder entender, do ponto de vista da dinâmica, os movimentos da cinemática, né? Ou seja, entender as equações da cinemática a partir das leis de Newton, associar força ao movimento, aplicar as equações de movimento uniforme, mu, e do movimento uniformemente variado, move, entender o que é lançamento vertical, horizontal e queda livre. Para o nosso melhor aprendizado do conteúdo, a gente vai precisar de uns conhecimentos pré-requisitos para a gente poder resolver alguns problemas. A gente vai precisar saber resolver equações do primeiro grau, resolver equações do segundo grau, traçar gráfico de equações do primeiro e do segundo grau, entender o que é uma função, entendimento básico, né? Definição de velocidade, definição de aceleração. Então, com base nas leis de Newton, a gente vai começar a aula de hoje. A primeira lei de Newton nos diz que um corpo permanece em inércia na ausência de forças, ou seja, a força resultante é nula. Aí está FR igual a zero. O que isso quer dizer? Que um sistema cuja resultante é nula, um sistema de forças, não existe a velocidade é constante. A gente vai ver isso agora. O que é inércia? Inércia é uma propriedade da massa, né? Corpos em inércia ficam em repouso ou com velocidade constante, em linha reta. Né? Essa é uma propriedade muito importante do que a gente vai estudar hoje. Então está aí nossa primeira parte do nosso mapinha. Tem inércia, né? Dinâmica, a primeira lei de Newton, né? Já pulando para o conceito inércia. Um corpo em inércia pode estar em repouso, ou seja, a velocidade é zero, ou pode estar em com velocidade constante. Né? E nos dois casos a força resultante é nula. Agora, com base nisso, a gente vai estudar no movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? O movimento é realizado com velocidade constante e diferente de zero. Né? Corpos em inércia realizam o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, nosso movimento uniforme é o movimento que está em inércia. Vamos aplicar esse pouquinho que a gente aprendeu até agora. Uma bola desloca-se em trajetória retilínea com velocidade constante, sobre um plano horizontal transparente. Com o sol a pino, a sombra da bola é projetada verticalmente sobre um plano inclinado, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a sombra da bola desloca-se sobre o plano inclinado em: letra A, movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual ao da velocidade da bola. Letra B, movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo menor que a velocidade da bola. Letra C, movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo maior que o da velocidade da bola. Letra D, movimento retilíneo uniforme variado com velocidade de módulo crescente. Letra E, movimento retilíneo uniformemente variado com velocidade de módulo decrescente. Então, para a gente analisar esse problema, a gente vai ter que ver como é que a bola está se deslocando. Né? Está deslocando no plano inclinado e a sombra dela, a projeção da bola, está se deslocando também com a mesma propriedade, ou seja, está se deslocando com movimento retilíneo uniforme, assim como a bola. Então a sombra da bola se desloca como a bola em movimento retilíneo uniforme. Então a letra A, a primeira frase está certa. Só que aí vem, com velocidade de módulo igual da velocidade da bola. Não é. Por quê? Porque a sombra da bola percorre uma distância maior, ou seja, a distância do plano inclinado, e atinge o ponto em cima do plano no mesmo instante em que a própria bola. Então ela percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo. Sendo assim, a velocidade da bola não pode ser igual do módulo da velocidade da sombra. Letra B. Movimento retilíneo uniforme com velocidade do módulo menor que da velocidade da bola. Então, o movimento retilíneo uniforme está certo, porém o módulo da velocidade não pode ser menor que o da bola. Então a sombra ela só pode ser maior que a da velocidade da bola. Né? Se a gente tem uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, fazendo velocidade ΔS sobre ΔT, vai dar uma velocidade maior, que é justamente a letra C, né? Que é movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo maior que a velocidade da bola. Então essa é a letra certa, a letra C. A letra D já começa errada, assim como a letra E. Então a letra D é movimento retilíneo uniformemente variado, não é. Né? Porque
Se a bola está em velocidade constante, sua projeção, ou seja, sua sombra também vai estar com velocidade constante. Então não pode ser movimento retilíneo uniformemente variado, assim como a letra E. Então essas duas já estão eliminadas já na primeira frase, sendo assim correta a letra C. Agora a gente vai pular para uma parte, a gente já está sabendo o que é inércia, né? Que a inércia é um movimento realizado na ausência de forças, ou seja, com a força resultante nula. E agora a gente vai aplicar uma equação, uma função de primeiro grau, né, da cinemática, que é a equação do movimento uniforme, ou equação horária dos espaços, né, ou das posições. X de t igual a x0 mais vt. O que é x? X de t é uma função, né, onde x é uma função do tempo, né, a posição em função do tempo. Tá aí. X de t é a posição final, né, em metros. Sempre lembrando que a gente trabalha com o sistema internacional. X bolinha esse aí, x de 0, a gente sabe que é a posição inicial. V é a velocidade constante, em metros por segundo, e t é o tempo. Tá aí então, dessa equação que a gente viu, graficamente ela é representada por essas duas formas aí. A gente tem as duas formas mais comuns, né? Então a gente vê que no gráfico à esquerda, a reta ela se comporta de forma com a inclinação, a gente diz que a inclinação dela é positiva, né? Ela vai de x0 a x, correto? Ou seja, é uma velocidade maior que zero, né? A gente tem aqui o coeficiente angular dessa reta, como a gente aprende lá em função, é positivo, então a velocidade é positiva. No da esquerda, ela vai, né, de x0, onde x0 é maior do que x, né? No caso aí, reparem que não está na ordem, x0, ele começa em x0 e chega a x final, então a velocidade é negativa, né? Reparem também que a função do primeiro grau para o movimento uniforme é uma função com uma característica especial. A gente só trabalha com o lado direito do eixo do tempo, né? A gente só trabalha com o lado à direita, porque não existe tempo negativo, né? A gente trabalha da origem para a direita, né? No caso, para a minha direita, para a esquerda de vocês.